Está no ar, programa O Missionário. Apresentação, pastor João Ferreira e pastor Benedito Ferreira. Olá, boa tarde! Está começando agora o programa O Missionário, o programa da família Abaetetubense. Meus pastores, boa tarde, que bênção! Mais um sábado nós estamos juntos. O boa tarde aqui especial ao nosso pastor João Ferreira. Boa tarde, Eugilson Ferraço. Boa tarde, povo de Abaetetuba. Nosso pastor Benedito Ferreira. Boa tarde, meu pastor. Boa tarde, Edilson. Boa tarde a você que já está conosco. Seja bem-vindo ao programa O Missionário. É isso, meus pastores. Hoje, dia 13 de dezembro do ano de 2025, e nós estamos alegres, felizes, porque mais uma tarde chegamos aqui para fazer o programa O Missionário, para abençoar a sua vida, o seu coração, a sua casa. E acredite, nós aqui da família O Missionário desejamos a você um mês de dezembro maravilhoso, em nome de Jesus. E hoje, pastores, o programa está recheado de coisas boas. Coisas maravilhosas aconteceram essa semana agora, aniversários, palavra de Deus, movimento verdade. Na cidade. Está algo assim muito útil para assistirmos o programa O Missionário. É verdade, meu pastor João Ferreira, pastor Bené. Amanhã é o dia da Bíblia. Ô, domingo maravilhoso, pastor. É um fim de semana todo especial, né? Um fim de semana de muita bênção. E o programa O Missionário irá fazer um apanhado, na verdade, sobre tudo isso que aconteceu e que ainda acontecerá nesse fim de semana. Amém, pastor. E antes de finalizar aqui a abertura, só dizer que sábado passado também o programa Louvor Saudade completou 7 anos de existência, e você vai acompanhar essa festa maravilhosa aqui no programa O Missionário. Fique conosco, o programa desta tarde já está no ar. Loja Inovar Styles, onde inovação e estilo se encontram. Chegou o momento de inovar o seu guarda-roupa com peças que unem elegância, conforto e as últimas tendências da moda. Na loja Inovar Styles, trabalhamos com moda slim, mid-size e blue size, oferecendo uma experiência única para quem busca se destacar com estilo e qualidade. Descubra nossas coleções exclusivas, perfeitas para todas as ocasiões e para mulheres que valorizam modernidade sem abrir mão da sofisticação. Loja Inovar Styles. Já estamos de volta com o programa O Missionário desta tarde. Pastores, falamos agora na abertura do programa. No sábado passado, no primeiro sábado de dezembro, nós comemoramos, para a glória do nosso Deus, o aniversário do programa Louvor Saudade. Pastor João. Parabéns ao Louvor Saudades por esses anos de missão, de conquista, né? 7 anos já é um número de Deus, né? Um número principal, é um número de segurança. Que Deus abençoe essa grande missão dos servos de Deus, que todos os sábados
estão ali na Rádio Guarani colocando aqueles hinos tão maravilhosos. Amém. Aqueles hinos que mexem na alma, uma profundidade poética muito espiritual. Meus parabéns. E pude ver ali só no vinil, né? Amém. Só no vinil, Louvor Saudade, são dezenas de vinis, né, ali, e discos que nos falam ao coração de uma época de ouro, de uma época assim que nos remete a momentos memoráveis. Não que sejamos saudosistas, mas sempre temos algo que nos marca, e o Louvor Saudade tem, né, essa finalidade de nos transportar. Amém, meu pastor. Louvado seja Deus. Nosso diretor já está pronto a reportagem. Amém. Então, nessa tarde, nós vamos assistir juntos a primeira reportagem feita lá nos estúdios da Rádio Guarani FM. Assista conosco. Programa Louvor Saudade nessa manhã está tendo a alegria, a honra de ter a visita aqui do nosso mestre, pastor Benedito. Pastor, eu queria que o senhor deixasse aqui a sua palavra de alegria, de gratidão pelo 7º aniversário do programa Louvor Saudade. Ô Gilson, é um prazer muito grande, né? Eu que sempre estou do outro lado ouvindo, né? Pedindo aqueles louvores, e assim, esse programa aqui tem um acervo muito grande de louvores. Sempre que nós pedimos, é incrível como vocês encontram com uma rapidez, e aqui hoje está ao vivo. Esse é o nosso diretor, pastor. Ver que é no vinil mesmo, né? E isso só nos traz assim uma alegria muito grande, e orar a Deus para que esse programa continue, que esses 7 anos cada vez mais multipliquem-se, e vocês não sabem o quanto vocês são queridos e o quanto esse programa abençoa vidas dentro e fora de Abaetetuba. Ok, essa reportagem linda, maravilhosa, mas foi só o começo, ainda tem mais. Eu estou olhando ali no monitor, pastor João, o nosso querido pastor deixou um recado também abençoado. É o pastor Jorge Barreto trazendo uma palavra de bênção para nossas vidas. Também nessa manhã quem veio nos visitar foi o nosso mestre, pastor Jorge Barreto, que é lá do programa Só Jesus Cristo Salva, que é todos os domingos, de 10 às 12. Pastor, muito obrigado pela visita, obrigado por ter esse carinho com a equipe do programa Louvor Saudade. Queria que o senhor deixasse uma palavra ao nosso povo abaetetubense. Muito obrigado, pastor Gilson Terraço. Para nós é uma honra estar aqui nesta manhã, e uma festa muito bonita. A criança está só iniciando a carreira, né? Que já tem 7 anos. Então vai vir muitas datas comemorativas. Já falamos um pouquinho nesta manhã, e nesse momento só quero fazer menção do Salmo 133, o início que diz que é bom e suave que os irmãos vivam unidos, e o final diz porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, muito obrigado pela oportunidade, muitos parabéns e muitas alegrias, né, que virão aí. Que Deus abençoe a todos nós, aos ouvintes, os patrocinadores e todos que contribuem. Fazer menção do nosso pastor Beto Nunes, que foi uma pessoa que deu assim uma força para que esse programa entrasse no ar naquela data. Muito obrigado. Meu amigo de infância, Dedé de Jesus, que também ali é um dos apresentadores, e aliás, foi o pioneiro, né, dentro do programa Louvor Saudade. Ele vai falar da alegria do seu coração, por ele estar dentro desse projeto do céu na terra. Vamos ouvir aí um pouco do que o Dedé de Jesus tem para trazer. E a palavra é gratidão ao nosso Deus, né, por esse momento tão especial, né, a gente poder fazer esse trabalho para ele, né, pastor? Dedé, tocando no vinil, inclusive, ó, tá mudando a música agora, que coisa legal. Dedé, é sempre um privilégio, um prazer poder fazer esse trabalho. Com certeza, que eu faço com o maior amor, com o maior carinho, e a tendência é cada ano melhorar mais, em nome de Jesus.
Amém. Esse é o nosso diretor, o homem que comanda aqui os botões. Dedé, 7 anos de Louvor Saudade. Começou em 2018, né, o programa? Foi, começou dia 1º de dezembro de 2018. Manuel de Jesus e Maneco Gomes. Aí começamos essa obra, esperamos o tempo de Deus, né? A gente tinha essa vontade, né? Porque anos anteriores, né, antes, eu fazia as festas de saudade. Então a gente tinha esse desejo de fazer também a obra de Deus. Se tratando desse servo de Deus, é muita história. Amém. Mas histórias alegres, felizes. É o Maneco Gomes, que está por trás aí do lado cultural do programa Louvor Saudade. Com a palavra, nosso querido Maneco Gomes. Que Deus te abençoe, Maneco, você e a sua família. Aqui nós estamos alegres, né? 7 anos de caminhada, né? Começamos aí em 2018, como o nosso diretor falou aí. E a gente aqui esperou no tempo do Senhor, ele trouxe uma equipe, né? Começamos primeiro, foi a dupla Dedé e Maneco, né? E agora ele montou, né? Veio o Dilson Ferraz, o pastor também, e o Redival. É o Quarteto da Saudade, né? Que a gente sempre fala aí. E a gente agradece nossos ouvintes, né? Que tem uma boa audiência, graças a Deus, aqui, né? Na Rádio Guarani. E estamos aí, estamos felizes, né? Para a gente completar esse projeto aí e levar o ID do Senhor aí. Amém. E apresentador, é sempre uma alegria chegar aqui pelas madrugadas e comunicar ao povo abaetetubense. Com certeza, a gente acorda 3 horas da manhã, né, todo sábado, e chegamos aqui 15 para as 4, né, para montar todo aqui o equipamento com o nosso diretor, né, ligar aqui a mesa. E a gente agradece, a gente fica muito alegre, quando a gente entra aqui no estúdio da Rádio Guarani, parece que a gente se transforma aqui, sabe? Pode ter certeza disso. É o maior prazer de estar aqui, viu? De coração. É isso aí. Para levar sempre ao melhor ao nosso povo, né? Com certeza, levar a mensagem de Deus, né, através de louvores teológicos, né, como diz o nosso pastor João Ferreira, né, e também a palavra de Deus, que o nosso pastor Edson Ferraz sempre trazendo aqui toda a madrugada, né, uma mensagem de Deus aí para os nossos ouvintes aí. Um amigo assim de infância também, morávamos lado a lado, uma parede dividia nossas casas e tenho muita alegria de poder ter Rodival hoje nas fileiras do Evangelho de Cristo. Nós vamos ouvir o que esse grande homem de Deus tem a nos trazer da alegria do seu coração por fazer parte da família Louvor Saudade. Ontem à noite, né, nós tivemos uma dificuldade, né, mas Deus coloca as pessoas certas, aonde nós encontramos as pessoas no momento de lazer, de se divertindo, mas não negar o esforço de nos ajudar. Imagine soldar um cabo quase 1h da madrugada, em um momento de lazer deles, mas para a obra de Deus não tem preço, né? Não tem hora. E essas pessoas não se negaram a fazer isso para nós, não diretamente para nós, e sim para Deus. E esse é o momento de agradecer a Deus por dar esse momento de tanta satisfação. Nós temos aqui uma entrevista maravilhosa com o nosso amigo, irmão, gente da melhor qualidade, o doutor Pedro Maués. Ele, pastor João, pastor Bené, fez uma entrevista com a dona Sônia. A dona Sônia, carinhosamente chamamos ela de Mamãe Sônia, porque ela nos serve todos os sábados aquele café maravilhoso, aquele café abençoado, manda aquela crepioca, né? Tapioquinha, né? Tapioca, aquele pão com queijo, é uma bênção. E o Pedro Maués entrevistou a dona Sônia. A gente quer deixar aqui a nossa gratidão pela vida da mamãezinha Sônia. Muito obrigado. Vamos assistir. Sônia, muito obrigado pela parceria. E ela vai dar uma palavra aqui, missionário, também, para fazer a felicitação do aniversário do Louvor Saudade. É com muita honra que eu trago esse café para vocês. E para mim é um prazer. Que Deus abençoe e multiplique por muitos e muitos anos nessa bênção. É uma bênção para nós. Eu agradeço de coração. E também está por aqui o Nildo, né? Que também é ele que vai fazer a entrega lá. Nildo, mande parabéns também aí para a equipe do programa Louvor Saudade. Que Deus lhe ajude, seja abençoando todo o povo de Abaetetuba. Para nós é uma alegria escutar a voz do Senhor toda madrugada. Muito obrigado. Portanto, a homenagem aqui da Sônia e do Nildo para o aniversário do programa Louvor Saudade. Então concluímos com excelência essa reportagem, né? Todas as reportagens que foram feitas lá nos estúdios da Rádio Guarani FM, mais uma vez,
nossa gratidão a Deus por você que ligou, que mandou sua mensagem, que foi se alegrar conosco, tomar o café da manhã. Muito obrigado. No próximo ano tem mais, em nome de Jesus. Também, pastores, o projeto Amigo da Esperança também, nessa tarde aqui no programa O Missionário, tem o seu espaço. Pelo 7º ano consecutivo, o projeto Amigos da Esperança Abençoando Vidas, presidido pelo presbítero Edson Lima, vem sendo um sucesso. Ele resume tudo em uma só palavra. A palavra é gratidão, mais uma vez, ao bondoso Deus, pois sem Ele nós não teríamos conseguido realizar a 7ª edição do projeto Amigo da Esperança Abençoando Vidas na cidade de Abaetetuba. Foi algo diferenciado. Esse ano nós tivemos mais pessoas beneficiadas, tanto com cesta básica quanto os atendimentos, e o nosso projeto só tende a crescer, pois o nosso objetivo, como eu sempre falo, não é acabar, mas é tentar minimizar um pouquinho do sofrimento de famílias carentes aqui na cidade de Abaetetuba. A ação aconteceu no último sábado, dia 6, no bairro Mutirão. Centenas de famílias foram contempladas com cestas de alimentos. Crianças receberam brinquedos e se divertiram em um playground, montado somente para o evento. Dentro da nossa ação, nós distribuímos mais de 200 cestas básicas, brinquedo, lanche para as crianças. Nós locamos uma estrutura de brinquedo massa e as crianças fizeram a festa para a glória de Deus. Para cuidar da saúde e resgatar a autoestima, vários serviços foram oferecidos. O Sistema de Ensino 9 Faculdade FAET, eles trouxeram toda a estrutura deles aqui para a creche do Mutirão e ofereceram mais de 20 atendimentos para a nossa população carente. Eu vou citar alguns: atendimento clínico, odontológico, psicológico, aferição de pressão, massagem corporal, assessoria jurídica. O organizador do evento destaca com muito entusiasmo as parcerias que vêm sendo firmadas ao longo desses 7 anos. E nós temos parceiros, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Isso só foi possível através dos nossos patrocinadores, dos nossos mantenedores, que nos ajudam a realizar a ação, a edição do Projeto Amigo da Esperança. Edson avisa que está vindo aí a próxima edição. A 8ª edição está chegando, para a glória de Deus, a nossa equipe não para. E eu quero aqui fazer os meus agradecimentos aos nossos voluntários que se dispuseram a estar conosco aqui para realizar a 7ª edição do projeto. Quero agradecer também à Rede TV pelo total apoio, é a nossa patrocinadora também oficial da 7ª edição, vai ser também parceira nossa na 8ª edição. A gente já está preparando tudo para a 8ª edição, Márcio, e vem muita novidade na 8ª edição. Para 2026, quem sabe o projeto possa se estender para outros bairros da cidade, proporcionando assim o atendimento a outras centenas ou, quem sabe, milhares de pessoas. Ok, a nossa gratidão ao nosso irmão com esse trabalho belíssimo, que Deus continue abençoando grandemente. Convidamos você, mais uma vez, a sua família, para participarem desse momento maravilhoso. Pastor, e falando sobre a Bíblia, aqui a Bíblia é uma bênção. Pastor Bené, sabemos que os homens foram inspirados por Deus para escreverem a Bíblia. Pastor, o que significa ser inspirado pelo Espírito Santo? Muito bem. O que significa ser inspirado por Deus para escrever a Bíblia Sagrada? Muito bem. A Bíblia nos fala, primeiro, nós temos a palavra revelação. Primeiro Deus se revela seu caráter, revela quem Ele é, mas isso não poderia ficar apenas de maneira oral, de maneira tradicional, a tradição. Precisaria haver registro, mas esses registros precisariam ser confiáveis. Só lembrando que o homem sempre é falho naquilo que ele faz. E daí vem então a inspiração. O Deus que se revela a sua vontade, revela seu querer, agora vai inspirar os homens a escreverem a sua vontade, o seu querer. E aí que entra aquilo que acabamos, Edilson, você acabou de falar de inspiração. O que significa isso? Significa que a Bíblia Sagrada não é um livro meramente humano, não é um livro intelectual, não é um livro que os homens criaram, mas é um livro inspirado por Deus. Não significa necessariamente que o Deus agiu no homem como se o homem fosse um robô, que o homem não tem a sua participação. Mas nós sabemos que a Bíblia também ela tem a participação orgânica, ou seja,
tanto Deus quanto o homem cooperam. Então, o que significaria inspiração? Não significa que Deus inspira o assunto e deixa que o homem escreva aquilo que ele quiser. Não. É aí que entra o Espírito Santo, que supervisionava, que inspirava as palavras a serem escritas. Não significa que o homem não agia segundo aquilo que era do seu cotidiano. Ele usava as pessoas de acordo com o seu vocábulo, mas sempre tomando cuidado para que o homem não colocasse ideias errôneas em cima daquilo que deveria ser escrito. Então, inspiração significa soprar. É uma palavra grega que significa dar o sopro. O Espírito soprava, mas não ficava ali dizendo exatamente que o homem tinha que escrever algo que não estava dentro do seu cotidiano. Por exemplo, vamos encontrar Pedro escrevendo coisas daquilo que era peculiar a ele, Paulo escrevendo de coisas que lhe era peculiar. Então, inspiração significa que a Bíblia não contém erros, porque o Espírito Santo supervisionou. Quando o homem tentava colocar algo que não estava de acordo, então o Espírito Santo vinha e inspirava ele a escrever de forma correta o que deveria ser colocado, ser posto no livro santo. Por isso, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, soprado por Deus e escrito pelos homens sobre a direção do Espírito Santo. Pastor João, esses homens, eles tinham ligação entre si ou viveram em tempos diferentes? Esses homens que escreveram a Bíblia inspirado, como disse o pastor Bené, pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela é composta, como foi dito aqui, por 66 livros, escritos aproximadamente em 16 séculos por 40 autores em épocas diferentes. Por exemplo, reis, profetas, sacerdotes, temos até pescadores, doutores, temos cobradores de impostos. E o teopneusto que falou o pastor Benedito agora da inspiração, é que a inspiração de Deus não se delimitava no tempo, mas que os homens tiveram uma correlação com a supervisão do Espírito Santo. O que se escrevia se harmonizava com aquilo que um outro profeta, um outro homem, outro servo inspirado escreveu em uma certa época. Então há uma coerência das mensagens dos escritos atribuída a essa inspiração divina. Por isso que a palavra ou a Bíblia Sagrada é diferente dos livros seculares, como disse o pastor Benedito. Não há inerrância, não há erros na palavra de Deus. Há algo ético, moral, divino, algo que vem trazendo uma certa coerência. Quem escreveu numa época, em outra época escreve, e o estudante da palavra de Deus se harmoniza. Se harmoniza porque a Bíblia tem o seu contexto, e a Bíblia tem o seu texto. Nós usamos, não a exegese, nós usamos a exegese, que nos dá a condição de entendermos os escritos divinos e certamente praticarmos. Esses homens foram diferentes épocas, mas não deixou nenhum rastrilho na confecção da Bíblia de erros. Pastor Bené, quais os critérios usados para saber se um livro era autêntico para fazer parte da Bíblia? Qual seria, pastor, esse critério? Muito bem, havia um critério sim. Por exemplo, no Antigo Testamento, os livros foram escritos de várias formas: revelação, tradição. E diga-se de passagem, quando fala-se de tradição, é que eles preservavam a história. E, por exemplo, não tinha como Moisés saber o que aconteceu nos dias da criação, não fosse por revelação divina. Mas o Antigo Testamento, que levou mais de 1000 anos, 1046 aproximadamente, ele veio sendo aceito aos poucos. Esses livros foram ganhando aceitação, foram vistos como livros autênticos.
E quando Esdras, que é o último autor do Antigo Testamento, funda aquela escola rabínica com mais de 100 escribas, e que é isso que vai dar origem ao Sinédrio, aquela escola sinédrica que Jesus Cristo pôde comprovar no seu tempo. Então o Antigo Testamento tinha esse critério. O livro realmente foi escrito por um profeta, esse profeta existiu, esse profeta realmente escreveu. Sim. E tudo isso era levado em conta na hora de se canonizar, na hora de se separar o livro. Prova é que durante aquele período muitos livros apareceram, mas nenhum deles passou no crivo dos apóstolos, dos profetas. E, por exemplo, Macabeus e tantos outros livros, embora tenha importância histórica, mas não foram livros tidos como inspirados por Deus. Já no Novo Testamento, levou um pouco mais de tempo do que o Antigo, mas teve até um pouco mais de dificuldade, porque durante a composição do Novo Testamento apareceram muitos livros apócrifos. E esses livros, eles reivindicavam também a autenticidade divina, mas logo passando pelo teste da canonicidade, que é o cânon, é uma vara de se medir. No caso da Bíblia, era de trazer a autenticidade. Então não passavam, porque os apóstolos que ainda estavam vivos, no caso João é o último deles a morrer, viam que aquele livro não havia sido inspirado, aquela pessoa não havia andado com o Senhor Jesus. Quando olhamos os evangelhos, percebemos que eles são as lembranças que o Espírito Santo traz, aquilo que Jesus disse, ele vos fará lembrar. As cartas de Paulo foram inspirações divinas, mas não houve muita dificuldade para canonizar os livros do Novo Testamento, salvo as epístolas de Pedro, a epístola aos Hebreus, mas que já no século III depois de Cristo, a igreja que sempre preservou, sempre foi zelosa com os escritos, já tinha fechado o cânon sagrado nos livros que nós temos hoje, os 27 livros do Novo Testamento foram fechados assim, por um critério, por um cuidado muito grande, e Deus jamais deixaria que o seu livro tivesse coisas que não fossem inspiradas, verdadeiros espúrios, livros apócrifos e impuros. Então assim foi o critério para a canonização do Antigo e do Novo Testamento. Pastor João Ferreira, como se deu a organização dos livros sagrados? Pois o primeiro livro, segundo os estudos, foi o livro de Jó e não o livro de Gênesis. Olha, pastor João, eu sei que o telespectador nessa tarde vai aprender junto comigo, principalmente. Que benção. Pastor João. Muito boa pergunta. A autoria do livro de Jó, ela é desconhecida, pois o próprio livro não traz essa identidade. Mas foi um livro que passou pelo cânon, passou pelos concílios, não é isso? De Nicéia, de Hipona, alguns concílios que houve, esse livro de Jó, ele passou e foi reconhecido, não como livro apócrifo. Mas, embora a tradição rabínica atribui a Moisés, nós tínhamos no Israel, e o próprio Uvá disse que o livro do sofrimento, escrito por Moisés, o livro de Jó. Mas alguns chegam a dizer que quem escreveu foi Abraão. Mas isso não traz descredibilidade a esse livro. Amém. Quando adentramos a profundidade desse livro, dos escritos, porque até então ele vai ser citado lá por Tiago. Ele é citado no Novo Testamento, o livro de Jó. E isso traz uma autenticidade inspirativa de Deus para o mesmo. Agora, alguns perguntam, por que Gênesis está em primeiro no livro santo? É o primeiro livro da Bíblia. Primeiro por razões históricas, origem, criação e outros assuntos. Respondemos aqui sobre o livro de Jó. Isso não tem trazido a você nenhum tipo de preocupação. Quando você lê ele, você fica mais, principalmente os cristãos,
ficam mais interessados na história de Jó, no seu sofrimento, na sua perseverança, na sua fé, em tudo que aconteceu e na restituição. Então, a Bíblia é uma estrutura lógica e teológica. Por isso devemos acreditar que ela é a palavra de Deus, infalível para todos os séculos, para todos os povos e para todas as pessoas que necessitam ouvir Deus falar. É Deus falando conosco através da sua própria palavra escrita. E nós finalizamos o programa com essas perguntas e respostas dos nossos pastores, que são bênçãos de Deus. Queremos agradecer a sua audiência. Se Jesus não voltar, no próximo sábado estaremos aqui, estaremos juntos, novamente com o programa O Missionário. O assunto é sobre a Bíblia Sagrada. Pastor, por gentileza. Olha, uma palavra rápida, meu diretor, de gratidão. Hoje teremos o culto na IBNA, Igreja Batista Nova Aliança. Agradecer a empresa O Ferraz, amém, pelo grande apoio e patrocínio lá do nosso telhado. A toda a equipe lá do pastor, do presbítero Dinaldo, amém, que esteve conosco, e sei que hoje teremos um culto maravilhoso. Deus abençoe a todos, abençoe o povo da Igreja Batista Nova Aliança lá de Francilândia, e um abraço e um beijo no coração de todos. Obrigado por mais um programa, por estarmos aqui, pelo Senhor nos dar vida. Amém. Pai, queremos te agradecer, e que esse fim de semana seja um fim de semana, Pai, maravilhoso, trazido por um Deus maravilhoso. Que seja um fim de semana de paz, de bênção, que as famílias possam estar reunidas e unidas, Pai. Abençoa o dia da Bíblia, Pai, que tudo dê certo e que, meu Deus, seja um momento apoteótico para a Tua glorificação. Muito obrigado. Abençoa, Pai, aquele que se une a nós, que porventura está enfermo, passando por alguma dificuldade, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que pode mudar realidades. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Programa O Missionário voltará no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos na paz do nosso Jesus. Não esqueça, amanhã é o dia da Bíblia. Reúna sua família e vá para a carreata, que vai ser bênção de Deus.